Something changed. He's lost his way. He needs a friend. Let me help. I think Lily's thoughts. I dream her dreams. She was always there. Surgery has never been attempted before. You're my whole life. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. É o que é? É renascimento? É libertação? É o quê? É tudo junto. É um renascimento, é uma libertação, é uma vida nova. Oi, gente, já tô aqui com o Dr. João Décio Ferreira, que é uma referência no assunto quando a gente fala de cirurgia de mudança de sexo, principalmente aqui em Portugal, em toda a Europa ele é conhecido. Doutor, a gente está falando aqui, fizemos as contas, de pelo menos já mais de 50 cirurgias de mudança de sexo. Ah, sim. You will not tell anyone about this. Consegue, por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui. Eu cheguei aqui hoje e acho, doutor, olha, eu acho que eu sou transexual. Tem na minha cabeça, me incomodo com o meu corpo de homem, não tá bacana. Como é que a gente consegue ter certeza de que o que eu estou falando é real e que a gente pode fazer uma cirurgia? Exato. É preciso haver primeiro um diagnóstico, que tem que ser feita por uma equipa multidisciplinar de sexologia clínica com experiência no assunto, composta de médicos e psicólogos. Tem que ter, pelo menos também na equipa, um psiquiatra, e no fundo o diagnóstico é estudar o corpo, ver se é normal, estudar o cérebro, ver se corresponde ao sexo do corpo, o sexo do cérebro corresponde ao sexo do corpo. Porque há situações psiquiátricas que podem levar a uma situação muito semelhante. Por exemplo, uma pessoa que tem uma esquizofrenia, e isso vê-se no filme, quando foi lá um psiquiatra que não estava dentro do assunto, como não estava na altura, nem hoje todos estão, nem pouco mais ou menos, achou que ele estava, que era uma esquizofrenia. Porque se alguém chegar assim e disser eu sou o Napoleão ou sou uma galinha, assim se diz, está maluco. Uhum. A esquizofrenia é outra coisa qualquer. Mas se chegar, olha, eu tenho um corpo de mulher, mas eu sinto que estou no corpo errado porque sou homem. The fact is, I believe that I'm a woman. And I believe it too. Chegamos à conclusão que não corresponde ao sexo do corpo. Aí temos a disforia de género, conhecida por transexualidade. Só temos uma coisa a fazer, que é transformar o corpo a pôr de acordo com o cérebro, porque ninguém consegue, até hoje, transformar um cérebro para pôr de acordo. Exatamente. Eu estou explicando aqui um prazo, são pelo menos 2 anos para o médico, o especialista, ter esta certeza, e até o paciente também, né, doutor, está seguro. Exato, do caminho, né? Exato, porque se há uma falha no diagnóstico, se faz as cirurgias, faz a transformação toda e depois chega à conclusão que afinal que não é que aquilo que está mal, dá sempre ou quase sempre no suicídio. Porque é algo irreversível, né, doutor? Porque há coisas que são completamente irreversíveis. They could kill you. It's my only hope. This is not my body. I have to let him go. Depois há uma outra coisa que é importante e que as pessoas confundem muito, por vezes, que é a homossexualidade com transexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A homossexualidade é uma orientação sexual. Tá. A transexualidade é uma situação em que o sexo do cérebro não tem a ver com o sexo do corpo. De tal maneira que dentro dos transexuais, portanto as pessoas que sofrem de disforia de género, pode haver bissexuais, homossexuais ou heterossexuais. São situações diferentes e, portanto, podem coabitar e podem ter entre os transexuais pode haver tantos homossexuais como no resto da população. É a mesma coisa. É uma questão física ali, né? Não tem nada a ver. É uma questão muito física, é a diferença entre o sexo do cérebro e o sexo do corpo. Tenho um caso, porque passaram pelas minhas mãos, os dois, fizeram a transformação toda, se conheceram na consulta, os diagnósticos foram feitos em sítios diferentes, conheceram-se na minha consulta, começaram um namoro
Ele ainda tinha um corpo feminino, ela tinha um corpo masculino, mas psiquicamente já era um homem e uma mulher. Fizeram toda a transformação, ele passou para um corpo feminino, ela passou para um corpo masculino e continuaram juntos até hoje. Ele, que era ela, sempre viu o outro como não é uma coisa racional, né, doutor? Não, no cérebro deles sempre viram o outro como sempre foram heterossexuais. Porque ainda tem gente intolerante, às vezes até ignorante, que não entende esse processo. A gente está falando de uma coisa muito séria, né? Sim, completamente. Esse exemplo mostra isso, completamente, né? Heterossexuais. Porque, teoricamente, se a gente fosse pensar pelo lado simples da vida, vamos seguir a vida como está, que vai ser... Pois. E não é isso, é maior, tá aqui, né? I love you because you're the only person who made sense of me. Who made me possible. Na cirurgia nós temos que tirar o que está a mais. De masculino para feminino é assim, digamos, mais fácil, embora demore umas horas. Na cirurgia genital aproveitamos parte do escroto, do escroto exatamente, para fazer os grandes lábios da vagina, da vulva. Aproveitamos parte da pele do pênis, se possível mais a pele do prepúcio e essa pele que não tem pelos nenhuns, para fazer os pequenos lábios e a parte que cobre o clitóris. Aproveitamos uma parte da glândula do pênis para fazer um clitóris sensível, de modo que à vista é um clitóris com o seu capuchão e tudo, e mesmo agarrando sente-se que tem o corpo do clitóris. Portanto, ao tato sentimos um corpo do clitóris e à vista vemos um clitóris. Isto na minha técnica. Depois, para fazer a vagina, portanto o canal vaginal, uso uma parte do intestino delgado, a mucosa de uma parte do intestino delgado, chamada jejuno, que é a parte que, a seguir ao estômago, temos o duodeno e a seguir começa o jejuno, em que temos uma porção que não faz falta em metros de intestino delgado, tirar 15 ou 20 centímetros não faz diferença nenhuma, até mais. E com isso fazemos um enxerto e criamos uma vagina autolubrificada. Não temos limitação ao tamanho, como nas técnicas que se inverte a pele do pênis, que aí está limitado ao tamanho do pênis, ou nas técnicas em que se usa também enxertos da pele do escroto, porque aí ficam sempre pelos dentro da vagina. Por mais que se queira tirar por trás da pele do escroto, nascem sempre pelos dentro da vagina, o que é mau. E obtemos assim uma vagina autolubrificada e que o único, não tem limite, o outro limite é o limite anatómico entre o exterior, a pele do exterior da pessoa, e a cavidade abdominal, a estrutura que cobre, que define a cavidade abdominal. Essa cirurgia feita desta maneira dura à volta de entre 7 horas e meia, 8 horas e meia. O paciente está anestesiado, está dormindo. Está anestesiado e está dormindo. Depois desse processo ele fica uma semana deitado, 5 dias, 6 dias, às vezes não uma semana, e porque fica com um molde que mantém o enxerto no sítio. Depois esse molde é retirado e depois vai usar uns dilatadores que para contrariar a tendência de qualquer cicatriz para retrair. E, portanto, a cicatriz que se forma à volta do enxerto pode levar a uma retração. Aí tem que usar uns dilatadores para contrariar essa retração. Tudo correndo normalmente, e se fizer as dilatações como deve ser, no fim de mês e meio, mês e meio pode iniciar vida sexual normal. Pode ter uma relação sexual finalmente como uma mulher. Como uma mulher. E a pessoa tem prazer, doutor, naquele órgão novo? Completamente. A gente trata como doença porque vai ter uma cura, é isso? Ora bem, exato.
acaba por ter uma cura, porque deixando de haver uma discrepância entre o corpo e o cérebro, o sofrimento acaba. Deixa de ter dor. E se não tem sofrimento, dor psíquica ou dor mais a dor psíquica, e a dor psíquica é talvez a pior, deixa de existir. E se deixa de existir, aí acaba a doença. Mas há uma outra coisa, é que continua sempre a fazer a terapêutica hormonal, porque na verdade a parte hormonal não foi modificada em parte. Sim. Neste caso, como aconteceu com esta de masculino para feminino, depois ao tirar os testículos não tem testosterona, mas também não tem hormonas femininas que tem que ir fazendo. Então precisa tomar. Claro que a partir de certa altura podem ir diminuindo, podem até deixar de tomar quase ou totalmente, como acontece nas mulheres com a menopausa. Sim. Mas pronto, tem que ter um acompanhamento sempre. Lily, you're exquisite. Doutor, muito obrigado. Parabéns pela sua dedicação e pelo seu trabalho, porque o doutor criou e desenvolveu uma técnica dele, inclusive, e que tem como único objetivo, não é entrar para a história, é deixar o paciente mais perto do que é possível ser feliz e ter qualidade de vida, não é isso? E dar o aspecto mais normal possível ao resultado final. I can't go on living without knowing who I am. I love you. You're my whole life. You made me possible.